Sejam todos muito bem-vindos ao Conexão Família Automotiva, ao 13º episódio, com uma pessoa maravilhosa que tem duas pessoas maravilhosas, né? Aqui tá a minha Iá, minha amiga, minha best Ive, da Alfa, e aqui está o nosso parceiro, patrocinador da fábrica da Recrim, o Ricardo. O Ricardo veio de São Paulo, ele vem poucas vezes e eu tenho uma honra de recebê-lo hoje no nosso podcast. Ricardo é gerente comercial externo da Recrim. Ele visita todo o Brasil, tem muita experiência para contar para gente, inclusive já foi mecânico. Então, seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado. Seja bem-vindo, Ive, novamente. Obrigada, Cris. Vamos falar, então, hoje sobre a cadeia automotiva, né, Ive? Isso. Gente, olá, primeiramente para todos. Eu me chamo Ive, sou da empresa RP Alfa e é um prazer estar aqui com vocês hoje, Cris, Ricardo, para fazer esse bate-papo sobre o setor automotivo. E hoje a gente vai poder tratar melhor os detalhes da fábrica, que é muito importante para a indústria automotiva. Então, a gente vai tirar dúvidas sobre garantia, processos, conhecer melhor como que é a história da Recrim e vai ser um prazer estar aqui junto com vocês hoje dividindo esse assunto. Ricardo, vamos começar? Vamos lá. Cris, vamos começar conhecendo a história? Isso, conta um pouquinho para nós quantos anos a Recrim tem e quanto tempo tu tá com a Recrim também, né? Ah, legal. Bem, primeiramente quero agradecer a todos vocês pelo convite, pela oportunidade mais uma vez, né, de estar com vocês. A Recrim, ela faz, na verdade, ela está fazendo agora 20 anos de mercado. Ela começou aí, eu sempre conto essa história pro pessoal que há 20 anos atrás nós tínhamos um mercado automotivo onde que as grandes marcas nacionais dominavam. E há 20 anos atrás foi quando mais ou menos começou a chegar os importados no Brasil, né? E dessas marcas, por exemplo, Renault, Peugeot, Citroën, né? Foram marcas que foram ganhando esse espaço, porém o setor de autopeça não acompanhava. Então, uma das saídas foi principalmente a importação. E uma de nossas especialidades é a importação. Então, foi quando o nosso diretor, o César Borelli, né, foi quando ele criou a ideia, né, de trazer, né, essas peças para suprir essa necessidade. E desde então ele ganhou esse know-how de importação e conseguiu abastecer o mercado, tanto que ele abasteceu o mercado de tal forma que muitos hoje não se julgam concorrentes, foram graças até ele mesmo, né, por ter conseguido abastecer o mercado. Então a empresa nasceu através dessas importações, né? Trazendo essa mercadoria específica da suspensão, que é a metal borracha que a gente chama. Uhum. E qual que é a diferença dela hoje para ela se destacar meio a tantas marcas competitivas, né? Como a gente sabe aí que praticamente se vendem sozinha hoje, né? O César ele criou uma expertise no qual hoje ele faz o seguinte, ele dividiu hoje o nosso grupo, se chama Vigercia, né? Então, dentro desse grupo, ele criou duas marcas, a Recrim original e a CGR. A Recrim, ele consegue trazer dentro dessa embalagem, vamos chamar assim, né? Desta marca, são fábricas de ponta, são fábricas originais. Então, todo produto que tem a qualidade original, a gente consegue embalar dentro da nossa marca Recrim, Que ao final. que é o final zero, né? Do código zero, embalaginha vermelha, né? E os outros produtos que não são originais, porém com qualidade tão boa quanto, nós trazemos e colocamos dentro da embalagem azul, né? Tem até uma aqui, e com o código final 5, né? Aí a gente tem um grande desafio no mercado, né? Que é se destacar. Como se destacar no mercado. A gente percebe que grandes marcas no Brasil, elas deixam suas brechas, né? No mercado. Ninguém consegue atender todo mundo. Sim. E a gente consegue, através da importação principalmente, suprir essas necessidades. Então hoje a nossa empresa ela consegue trazer peças de carros novos com muita rapidez. Nós conseguimos ter peças que quase ninguém tem no mercado de reposição, né? E a gente consegue
atender um público que muitas dessas empresas não conseguem. Porque grandes marcas hoje no Brasil estão preocupadas com volume, né? E nós também, lógico, gostamos do volume. Só que nós temos uma particularidade, que é atender também esse público, né? Esses veículos que nem ele tem um grande volume, mas que precisa de peça. Então isso faz com que a empresa cresça, né? Vem crescendo na faixa de 15%, 18% ao ano, e vem tomando espaço. Uhum. E hoje já somos apontados hoje já no mercado como uma das principais marcas de melhor borracha do Brasil. Que Verdade. bacana. E é um fato, porque lá na minha oficina, hoje, eu brigo com o fornecedor, por favor, eu quero recria pra ele. Eu já boto assim, entre aspas, preferência, recrim ou CGR. Que eu digo muito pro pessoal assim, tem que ir aonde tem suporte. Não adianta ter nome e não ter o suporte. Tu vai ligar pro 0800 resolver uma garantia e ele vai dizer não tem garantia. Então, ou nem vai te responder, né? Então, hoje, se tu tem um promotor na porta, volto a dizer, atenda o teu promotor, porque ele é a tua chave, né? Como é que diz? A tua ponte até a fábrica, né? Porque o Ricardo, ele representa todo o Brasil. Então, às vezes ele tá em Fortaleza, às vezes tá na Bahia, e ele não consegue. Ele é o técnico também, né? Muitas vezes, além do Alexandre, tem o Sim, Alexandre também. Um sim, abraço Alexandre. pro César, pro Alexandre, pra Cleidinha. Um abraço pra nossa Promotora, a Nice. promotora Anice, para toda a equipe lá de São Paulo também, que eu sou apaixonada por eles. César tem um carinho especial demais, assim, é um chefe que não foi chefe, ele, não sei, ele parece que acolhe como se fosse parte da família. Eu nunca vou esquecer da imagem dele arrumando a camisa, assim, do funcionário, conversando. O funcionário falando com ele e pedindo alguma coisa, e ele olhando assim, tá, meu filho, tá, não sei o que, assim, ele fala assim, bolsa de mulher não fica aberta, não fica no chão. Lembra que eu fui botar ele e tal, né? Então ele tem todo um cuidado, tu pensa que ele não tá te falando contigo, ele tá escutando, ele não tá só ouvindo, tá escutando, Não, tá ouvindo, ele. né? Não, o César ele tem uma preocupação, ele é muito humano, né? Eu falo para todos que o César, hoje ele tem um patrimônio, né? Ele tem um patrimônio na empresa, assim, a empresa é um patrimônio para ele, né? Mas eu vejo que a, a empresa ela pode ser um patrimônio, mas você percebe que ele coloca o funcionário acima disso, Sim. né? Então ele tem uma humanidade para tratar com todo mundo de uma forma assim que você não acredita. Ele sabe quando você tá bem, ele sabe quando você tá mal. Uhum. Já chegou casos, por exemplo, de eu estar com bastante viagem, viajando bastante, e chegar na empresa, ele olhar para mim e falar assim, vai para casa descansar, Uhum. né? Porque ele sabe que a gente precisa estar descansado para poder produzir bem. Então isso é um dos pontos também que é um dos diferenciais da empresa. Não só toda essa que nós falamos agora há pouco, né, sobre a performance da empresa, mas também como ela se comunica com o funcionário. Então hoje ele sabe que para a gente poder render, a gente temos os nossos limites, e ele sabe o limite de cada um. Então, hoje, ele sabe tirar essa performance em alta performance de uma forma muito eficiente, sabe? Assim, sem exploração, sem exigir demais. Ele faz com que você produza de uma forma bem tranquila, sabe? Tu gosta do que tá fazendo, né? Ah, Isso é sim, legal. é. Se Legal. muitos empresários hoje pensassem assim, não tava com tanta falta de mão de obra também, né? Sim. Porque que nem a fábrica, no caso, ela não seria o que ela é hoje se ela não tivesse toda uma equipe por trás de tudo isso, que a gente que tá lá dentro sabe. E tem uma burocracia dentro da fábrica, tem duas partes, tá? Uma é a expedição, né? A outra é onde vai enviar, onde o pessoal do Uhum. comercial fica. Aquela parte lá onde fica a galantia, eu adoro falar assim, Cebolinha, onde fica a garantia, tem processos, e lá o Alexandre, que é é o responsável principal, e ele é bem minucioso com garantia, né? Hoje, como que funciona, Ricardo, a questão da garantia para nós também, né? Pro reparador. Posso passar direto na fábrica ou tenho que ir até o meu distribuidor primeiro? Não, assim, a fábrica sempre vai estar em portas abertas para receber qualquer um que queira ligar e tirar qualquer dúvida. Entendeu? Isso independente de qualquer coisa. Só que a garantia, ela precisa passar por um processo burocrático, não tem jeito. Principalmente na questão fiscal.
Então, por exemplo, se na cadeia nós como fábrica vendemos para o distribuidor, esse por sua vez vendeu para uma autopeça, então a cadeia fiscal ela tem que voltar ao inverso, né? Porém, a nossa garantia ela é tão irrisória, assim, eu falo que é tão irrisória assim, em termos de reclamação no mercado, que nós basicamente, deixa eu ver se eu vou conseguir falar a palavra correta, desburocratizamos. Olha, eu falei direitinho, né? Bonito, hein? É muita cuca no lance. É, tá vendo? Nem vou repetir porque eu vou errar. Então, por que eu falo isso? Porque nós temos um formulário onde o cliente, quando ele faz uma reclamação, ele tem um formulário que a gente manda para ele pelo WhatsApp ou por e-mail. Ele preenche, às vezes ele tira algumas fotos da peça e manda pra gente. Então, às vezes, pela própria foto ali, a gente já consegue identificar se é um problema ou não. Então, quando é um problema que a gente percebe que pode ser de garantia, então o que a gente já orienta o cliente? Já faz a troca, né, ali na autopeça mesmo, já faz a troca direto para o consumidor e na medida do possível ele envia para a gente. E dependendo da distância que esse cliente estiver ainda, vamos pensar aqui na região norte, nordeste, que são regiões Mais longe. mais longe, então o que a gente faz? A gente combina com o cliente, ele já até descarta lá mesmo. Então, eu não vou criar um problema onde não tem, Isso na autopeça, né? né? Normalmente para autopeça, que né? daí Para o eles- distribuidor, normalmente ele vai mandar mesmo, Até o né? distribuidor. Então ele faz o quê? Ele faz só o processo fiscal, né? E descarta a mercadoria para que essa mercadoria seja descartada de uma forma segura e a gente faça o procedimento apenas fiscal. E isso ganha um tempo enorme, Sim. entendeu? Agora, lógico, tem casos que a gente precisa analisar. Vamos imaginar, às vezes acontece um caso de um lote específico. Aí a gente precisa analisar, aí não tem jeito, a gente faz a coleta. Mas isso é um caso bem isolado, né? Entendeu? Certo, certo, bacana. Uma coisa que me chamou a atenção que tu falou é que o promotor é uma ponte entre a fábrica e a Sim. empresa, a oficina, né? E antes a gente estava conversando também que você já está uma semana aqui no Rio Grande do Sul, fazendo um acompanhamento mais aproximado dos clientes, mantendo um Uhum. relacionamento. Dessas visitas que vocês têm nas oficinas, nas autopeças, nos distribuidores, o que vocês conseguem identificar e como isso beneficia a empresa de vocês? Não, excelente. A gente percebe o seguinte, hoje o mercado ele está muito saturado de marcas que se consolidaram ao longo dos anos. E essas marcas, lógico, por mérito delas, estão aí, conquistaram o espaço e vem fazendo o seu trabalho. Nós que somos uma empresa teoricamente mais nova do que essas, a gente precisa ganhar espaço. E para ganhar espaço, precisamos ganhar confiança. E a melhor forma do mecânico ganhar confiança com a gente é quando a gente dá a cara a tapa. Entendeu? Então, o nosso promotor, a gente prepara ele para isso. Para ele visitar o mecânico e quebrar paradigmas. Ah, por que eu tenho que montar a marca A, B ou C, sendo que eu tenho uma marca D, que às vezes é um preço mais competitivo e uma qualidade até melhor, né? Então, fazendo isso, o mecânico ele vai criando essa interrogação na cabeça dele. Porque muitas vezes ele compra uma marca A por ser conhecida, né? Porque tá ali já há 60 anos no mercado, e muitas vezes a marca A nem é tão boa quanto ele imagina, Uhum. né? Então, quando ele experimenta o nosso produto, ele fala, porra, não é, né, Cris? Você sabe muito bem como é que é. Sim. A gente. Posso Ele- confiar de novo? Posso Aí ele vem confiar? assim, né? Posso confiar de novo? Pode, então tá, né? Mas ele sabe que deu certo, por isso que ele É, tentou. Mas é entendeu? bem assim. Então, e o mercado vem adotando isso. Então, quando ele pega um produto e ele testa e ele gosta, então ele coloca aquilo como mais uma opção na prateleira dele também. Então, essa função da promotoria ela é muito importante, porque ele faz com que vai quebrando esses paradigmas, vai entrando nesses clientes que normalmente têm uma certa rejeição de colocar produtos novos, né? E, consequentemente, ele aproxima a fábrica, né? Então, a gente, como fábrica, temos que trabalhar muito próximo do aplicador.
Porque é ele que é o formador de opinião, é ele que é o cara que vai decidir o que ele quer montar, entendeu? O meio disso, o distribuidor autopeça, tem uma extrema importância, mas quem decide é o aplicador. Então a gente faz esse trabalho em conjunto com ele e ganhando a confiança dele, o resto é consequência, entendeu? Perfeito. Pensando no reparador, já que a gente falou agora, né? Quais são as mudanças que a fábrica está pensando ou já está fazendo para o aplicador, né, hoje? Porque a gente sabe que já a fábrica, o aplicador não consegue comprar da fábrica, tá, galera? Mas a gente sabe que a gente tem que valorizar ele. Então as fábricas já estão vendo isso e a Recrim hoje, inclusive, né, é um dos motivos, eu acredito, dela estar me apoiando depois de eu ter saído, é porque ela pensa no reparador. Tem alguma novidade, assim, que a gente possa dar uma spoilerzinha? Então, a gente sempre pensa no aplicador, mas a gente tem que pensar sempre na cadeia, né? A gente nunca pode Sim, não pensar no pode aplicador passar por sem cima pensar na do. cadeia. Porque essa cadeia hoje da distribuição e da autopeça, ela é fundamental para o nosso trabalho. O que a gente vem melhorando é a comunicação, né? Eu acho que é fundamental é a comunicação. Mostrar para ele que nós estamos ali. Então, hoje, ter uma porta mais aberta através das redes sociais. Outra coisa que é muito importante, as feiras, Feiras, chegou onde eu queria. né? Adoro uma Se você vem feira. pegar as feiras, né? A Automec, a Autopar, né? Que são as duas principais. Aí Aí tem tem, Autop agora. tem a Autop agora em agosto, né? E na sequência tem a de Goiânia, né, que é a Expo Peça. Então são feiras que fazem com que o aplicador fique muito próximo da gente. Isso é fundamental. E estar junto em parceria com vocês, por exemplo, né, na conexão, é mais uma forma de aproximar. Porque vocês aqui, basicamente, têm o público, têm a linguagem do público, né? E a gente podendo se dedicar um pouco com vocês aqui, é como se eu estivesse falando com o público, né? Então, isso é. E assim, da mesma forma que o público, o aplicador, que seja, que queira de repente tirar qualquer dúvida, se ele procurar vocês para falar com a gente, Sim, vai encurtar o vai caminho, com encontrar, vai certeza. encurtar o caminho. Com certeza. Então, assim, eu vejo que a comunicação é fundamental. E isso vem trazendo bastante frutos para a gente, com o trabalho da promotoria, né? Com as feiras e com as palestras que a gente vem executando no Brasil, né? Já foram bastante Alguns palestras. números, né? Que nem eu fui botar ontem na palestra lá de Pelotas, né? E eu coloquei essa imagem na tela. E aí as meninas chegaram, ó, Recrim. Aí eu escutei, né? Aí eu tenho um ouvido de tuberculoso, que nem diz minha mãe. Eu disse, Recrim, quem conhece, quem já foi visitada aí? Aí ela, não, nunca fui visitada, porque ela era vendedora de autopeça. Aí tá umas fotinhos do Ricardo, ó. Ela era vendedora de autopeça e agora ela assumiu a oficina com o esposo dela, Jéssica, lá um beijo pro pessoal de Pelotas maravilhosas. E aí ela disse que nunca foi visitada pela Recrim, mas ela ouviu falar da Recrim. Aí eu disse, tu nunca foi visitada pela promotora dela? Não. E eu disse, então tá, tu acabou de ganhar duas dela. Como assim? Eu sim, tem a Niciele que vai te visitar em breve, porque eu vou passar para ela, para Nice, o endereço delas, né? E tem eu, que eu sou do suporte, porque a Recrim eu fui promotora há um ano, visitei junto com o Ricardo, vou para saber, assim, ó, as feiras é tão importante, porque a fábrica tem um diferencial também, né? Que Sim. ela lança muita peça à frente de outras pessoas. Então, saiu um modelo de peça, um coxim novo, alguma coisa, a fábrica já tá ligada. Inclusive porque vocês, mecânicos, mandam para nós sugestões do que não tem no nosso catálogo, que vocês têm acesso a ver o código pelo nosso catálogo digital. Eu já falo nosso, porque eu nunca vou sair da Recrim, né? Recrim não sai de mim. Então, nosso catálogo tem ali os códigos, vocês mandam para o fornecedor não tem, manda para a fábrica e a fábrica bota no próximo pedido. Mas depende do que vocês querem. Então, para nós filtrar, é que nem eu digo para os meninos, conexão é o filtro hoje, né? Que é uma coisa muito interessante que tu falou. Eu lembro, eu acompanhei algumas visitas com a Cris, né? Tive a Sim. oportunidade, e aí teve esse momento que teve, esse código aqui a gente
ainda a gente precisa, porém a Recrim ainda não trabalha. E aí a Cris, né, pegou, coletou a informação e repassou para fábricas. Eu achei muito interessante, porque realmente vai na necessidade do que o reparador Direto ao necessita, foco, né? né? Exato, aumenta, a Recrim aumenta o catálogo, tem mais de Não, 3.700. do nosso catálogo hoje são mais de 7 mil itens. Olha aí, ó, 7 mil viu? É, itens. eu me perdi nos contos, já São mais de 7 triplicou o mil. negócio. Na verdade, tá, é por causa disso, porque o cliente, eu até fui para Passo Fundo lá com a Eba, um abraço pro pessoal da Autopatente de Passo Fundo, e aí a gente fez umas visitas, né? E a gente chegou numa oficina, o cara assim, ó, oficina bem bonita, organizadinha, né? Mas o cara simplão, assim, sabe? Mas pensa num cara formador de opinião. E justamente eu pedi pro Ébano, me manda nos clientes mais formador de opinião, que é aquele que diz, não, não vou trocar, é isso aqui tá dando certo. Aí foi o cara queridão, assim, só que ele falou, enquanto eu não conhecer a fábrica, eu não souber uma palestra, eu ainda vou ficar meio assim, sabe? Depois que eu fui lá, ele trocou uma ideia e tudo, inclusive a gente tem que levar uma palestra para lá, acho que não foi ainda, né? Estamos devendo uma palestra pro Ébano lá e talvez eu vá junto. Eu adoro me colar nas palestras, adoro uma palestra, né, gente? Nem parece, né? E aí, para tirar essas dúvidas que o pessoal lá ele usa muito, mas acaba caindo assim, eu vou comprar porque eu não tenho outro. Isso é muito comum. Só que quando usa, gosta, né? Tanto que eu uso ali, eu trouxe 2 peças lá da minha oficina para mostrar pra vocês, que ela tem coxim de amortecedor e coxim de motor. O limite é 3 ou 4 coxins de motor, né? Se deixar, eu falo da Recrim aqui a noite toda, porque eu adoro, né? E aproveitando, né, a Deixa. deixa, né, que você vem falando, eu até faço eu não vou dizer apelo, porque o apelo é uma palavra muito chata, mas o, as autopeças, os distribuidores, ela tem que abrir os olhos mesmo com a Recrim mesmo. Porque nós temos produtos que quase ninguém tem, e isso chama muita atenção, principalmente pela qualidade do produto. Eu vou dar um outro exemplo para você. Na região, no interior de São Paulo, por exemplo, nós fizemos um trabalho de visitação para mais de 150 oficinas mecânicas, em onde eles já ouviram falar em algum momento da marca, mas não tinham utilizado. E dessas oficinas, eles receberam uma missão de começar a comprar para utilizar. E eles começaram a comprar, né, de alguns distribuidores que tinham a nossa peça na região. Agora eu comprei uma outra briga. Por quê? Porque muitos distribuidores não compram nossa marca ainda, e o pessoal exige a nossa marca e o distribuidor não tem. Eita, problema bom. É um baita problema bom, É. né? Então, é que meu celular muitas vezes chove de ligação e eu tomo xingo dos mecânicos porque eles querem comprar e não acham, Não acha, exato. né? Então, a gente vem abrindo algumas frentes, algumas lojas, os distribuidores, principalmente, que é o nosso principal foco. Mas quando o distribuidor, por exemplo, não dá abertura, a gente é obrigado a abrir algumas redes de varejo. Aí é onde está tentando fazer o trabalho e vem conseguindo. Então, assim, eu deixo isso como alerta para o pessoal, do varejo principalmente. Se vocês conhecem o produto, comecem a colocar a Recrim em seu estoque. Porque a gente vai fazer um trabalho no mercado, o pessoal vai pedir a nossa marca, e se não tiver, nós vamos estar indicando os concorrentes de vocês. E a gente quer que vocês tenham nossos produtos, sejam um parceiro da Recrim, porque a gente sabe da qualidade. Faz 3 anos, você perguntou quanto tempo eu estou na empresa. Faz 3 anos que eu estou na empresa. Nesses 3 anos, eu nunca recebi tanto elogio de um produto como eu recebi até hoje. Bacana, bacana. Entendeu? Dá gosto de ficar um mês fora, né? Que tu faz Trabalha bem. viajando. Isso, e a questão, principalmente quando você fala que o distribuidor pode deixar de perder uma venda porque ele não tem o produto, né? Eu, como distribuidor, né, fazendo uma alusão, como eu posso fazer para poder ser um parceiro da Recrim? Ah, legal. Eu não sei se no final vocês podem colocar as redes sociais nossas, o Podemos, vamos deixar telefone. ali. Inclusive o catálogo digital vai ficar ali. Tem disponível. meu contato também, pode deixar meu contato. Qualquer distribuidor que tenha interesse em adquirir os produtos, entre em contato com a gente. Vai ter um número da empresa, vai ter o meu também, o meu celular, para a gente poder começar a conversar. Normalmente eu costumo fazer uma visita para esses distribuidores, para essas pessoas que têm o interesse, né, de comprar com a gente, e para a gente fazer os primeiros negócios
É só entrar em contato. O que a gente precisa realmente dessas parcerias, né? E a gente vê que todo aquele que entra com a gente em parceria Aumenta a linha, né? aumenta a Aumenta. linha, ele aumenta a lucratividade dele, porque é um produto de alta qualidade, que a aceitação é tão boa. É que eu falo muito assim, tecnicamente falando agora, não sei se eu estou em tempo para isso ou não, Pode falar. mas tecnicamente falando, eu falo muito pro varejo o seguinte: o aplicador, ele não está muitas vezes, ele não está preocupado com o preço. Ele quer um produto de excelente qualidade. Que não vai dar retorno. Ele não quer retorno, ele não quer garantia. Então ele precisa de um produto bom. Então ele vai pagar pelo produto bom, porque na verdade quem vai pagar pelo produto é o dono do carro depois. E bem satisfeito, porque E bem confia na satisfeito, empresa que não vai precisar parar o carro né? dele de novo, né? Então as lojas precisam aprender, pô, assim, vou até falar de uma forma assim, não sei se é uma forma grosseira ou não, mas as lojas têm que entender que nem sempre preço é o suficiente. O aplicador, ele quer um produto de alta qualidade. Pode ser que aquele que queira preço, porque eu vou vender o carro, porque, né, em alguma coisa nesse sentido, pode ser que tenha. Mas no geral, eu não quero ter um carro para ficar na manutenção toda hora, não é? Exato, exatamente. A gente quer ter um carro para poder, Sim, principalmente né? quem pega a estrada direto, né? Que nem nós, que nem Exatamente. promotor representante. A Ive também, que visita cliente, é bem complicado. A gente Eu, pega cada estradinha aí que. eu falo para todo mundo, eu tenho meu carro particular. Só que o meu carro hoje, se eu chegar em casa agora e tirar da garagem, eu tenho meu carro pronto para viajar. Entendeu? Então não posso ser um carro que eu tenho desconfiança dele. Então o aplicador, ele quer um produto de alta qualidade. E essa pesquisa que nós fizemos no mercado foi justamente para entender o que você procura no produto. Preço, qualidade, né, marca. Não, ele quer qualidade. Então não está preocupado com o preço. Entendeu? Marca, muitas vezes ele credencia a marca como qualidade pelos anos que ele atua, trabalha com aquela marca. Mas quando vem uma marca nova com qualidade também, aí que ele coloca preço. Então ele tem a qualidade A, que ele já conhece há muitos anos, e tem a nossa que chegou agora. Pô, mas se eu tenho a que custa 100 e eu tenho a sua que custa 90, eu vou para a sua. Tá Vamos ver o que entendendo? que vai dar, depois continua, né, Exatamente. fidelizando. Exato. Então ele só vai pensar em preço, assim, o fator preço para ele só aparece quando é uma situação de carro muito antigo, muito velho, o dono do carro tá sem condições de. Ou não tem a peça em lugar nenhum, e aí É, parou de fabricar alguma coisa do tipo. Uma entendeu? coisa que foi bom falar ali, que eu peguei o gancho ali, é que algumas fábricas, algumas mecânicas já não estão aceitando peças do cliente justamente por causa da qualidade de que eles estão indo pelo preço. Exatamente. Eu lá na oficina tenho e sou bem chata com a minha ordem de serviço embaixo, falo até ajustei para aceitar a peça, tá? Porque eu não aceitava. E aí o Evander, não, mas aí tem aqueles clientes que a gente já conhece. Eu, sim, mas todos vão assinar o termo de responsabilidade. A gente é técnico, então a gente vai olhar e vai dizer assim, peça tá boa, essa marca eu não conheço, mas se tu quer a gente coloca, não tem preconceito, né? Que nem eu digo, mas também não vem com uma marca que a gente já conhece e que sabe que vai dar problema. Então a gente pode se negar a fazer o serviço. Isso eu botei na minha cabeça, tá, Evander, eu não vou brigar mais, nós vamos aceitar a peça, que nem meu sogro aceitou esses dias. E aí eu disse, tá, mas e aí? Daí ele disse assim, não, mas é que tem. Aí ele me convenceu, daí eu falei, tá, então vamos mudar aqui o termo, a gente vai aceitar a peça, mas porém, o cliente vai nos perguntar a sugestão de peça que eu vou dar para ele. Se ele não trouxer, igual ele vai assinar o termo, né? Mas se ele trouxer uma peça que realmente eu não aceito, eu vou dizer, infelizmente, esse tipo de peça eu não aceito. E o carro vai ficar parado ali até chegar outra peça e ele vai pagar uma diária. E se ele tiver a peça garantia que ele trouxe, ele ainda vai deixar o carro parado ali até vir a outra peça, vai rolar uma diária, porque não foi culpa minha, né? Eu não comprei a peça, eu assumo o que eu compro, o que eu confio. Agora, o que o cliente traz, eu não sou obrigada, né? Então, Uhum. a empresa é minha, existe a regra do consumidor, e eu estou ciente, nós temos dentro da minha ordem de serviço, tá? Inclusive, né? Fiz com o advogado tudo bonitinho,
para que a gente também não se prejudique, né? A gente tem clientes amigos, muitos clientes amigos, parceiros. Hoje 90% da minha carta de cliente é boca a boca. Então, na minha rede social da oficina, eu já nem não mexo porque a gente não dá conta, graças a Deus, né? Tem um fluxo, não é aquela coisa, nossa, mas a gente tem um fluxo que toda semana a gente tem, todo dia a gente tem carro. Uhum. Por conta da confiança. E a maioria é família. Aí vem a Ivy, daí deu certo, daí veio o pai dela, daí veio não sei mais quem. Aí hoje tava lá um cliente, quando chegou ali, aquele cliente que tava ali, o Luciano, da Toro, ele tem o primo que faz comigo, a mulher dele faz comigo, agora o funcionário dele faz comigo, e assim vai indo, sabe? Isso que é o legal, porque se a gente confia, a gente Bom. galante. A garantia de um produto, ela tá muito atrelada ao aplicador também, sabe? Então, por isso que é muito importante o aplicador saber que ele está montando, né? E quando ele confia, né, na marca é melhor ainda, Melhor porque ainda. ele sabe que a peça tem posição certa, né? Tem um detalhe. É uma coisa que eu falo muito para os mecânicos quando eu vou fazer palestra. Toma muito cuidado com a posição, fica de olho na peça que Aplicação. está tirando, se realmente é igual. Porque tem peças que tem detalhes sabe, de De posiçãozinha, número, de de, buraco, né? De de, furo. de diâmetro, de furo, né? Porque depois que ele tenta montar, onde ali muitas vezes ele usa aquela parafusadeira, né? Para poder fazer o aperto, na hora que ele tentou forçar, estragou a peça, Ah, né? embalagem também, né? Muito importante É, ali. uma embalagem, Até deixei cortadinha ali a embalagem para vocês verem né? como Então, que vocês têm que cortar a embalagem com a mão limpa e uma luva para que vocês possam depois pedir a garantia para a distribuidora. Porque a distribuidora ela vai pegar, a fábrica vai ver, porque ela talvez pegou errado a peça, não aplicou certo, sim. devolveu, então vai para venda de novo. Quando essa peça é cortadinha, bonitinha ali, a gente consegue selar, salva a vida da fábrica ou da distribuidora. Agora, quando não tá e tá tudo sujo, rasgado assim, gente, perdeu a garantia ali sem tá com a peça boa ou ruim. É, Porque não tem como vender de novo. então, é importante, você falou é muito importante, porque pensa comigo, né? Primeira coisa é a etiqueta. As informações necessárias estão aqui. Na dúvida, existem catálogos, né? Nós temos o catálogo eletrônico, que o próprio aplicador pode abaixar, né? No site do Baixe Catálogo. Ele abaixa e ele vai ter toda a informação que ele precisar. Então, confere a informação, né? Se realmente está de acordo com o que ele quer. E se precisar tirar a peça, tira com cuidado. Pega um estiletinho, por exemplo, abre com cuidado. Porque se essa peça estiver errada, né? Ou de repente por um erro nosso mesmo, da fábrica, ter embalado errado, né? Que pode acontecer. Então o que ele faz? Ele já coloca de volta, devolve para a autopeça vai lá, né, às vezes, talvez a autopeça não tenha uma seladora, mas tem um grampeador, ele grampeia aqui, Fica bonitinho de fica novo. bonitinho, ele revende. Agora o que acontece muitas vezes, né? Que nem a Cris falou, né? O cara vai rasga de qualquer jeito, com a mão Tá com toda suja. pressa. Ah, tá errada a peça. Uhum. E aí? Não, eu conferi o código antes, né? Entendeu? Aí, essa peça, não que ela vai ser condenada, mas o transtorno para revender essa peça vai ser muito grande. Aí muitas vezes a fábrica tem que bater no peito. Agora vamos voltar. A autopeça também, porque ela acumula às vezes peça num canto. Já vi muitas nessa minha caminhada aí, que não foram poucas de visitas. Elas jogam num canto porque ela sabe que a fábrica vai. Não tem como aceitar, sabe? Às vezes é mau uso. E para ela não perder o cliente dela, ela assume a bronca e diz: tá aqui, ó. Porque é um cliente de anos, uma autopeça, ela normalmente é o boca a boca ali, né? Aquela que assume, porque a distribuidora, ela tem uma burocracia que vocês ainda falam, mas que função? Claro, tem que ter essa função. Porque vai para a fábrica, depois depende, às vezes não tem um técnico na fábrica, aí o técnico vem para poder avaliar aquele monte de peça. Inclusive, ele tem alguns parceiros que tu visitou, né? A da nossa Carla do Correio Mecânico lá, aquele lá é o César Borelli, nosso chefe. Aqui tá uma das palestras que a gente foi na Auto Pratense ali de Novo Hamburgo. Aquela ali era de. Acho que foi Novo Hamburgo, Foi né? Novo Esse aqui é Hamburgo, Novo Hamburgo, se não me exato. engano. Aqui nós na feira, aqui foi Novo Hamburgo, tem a mesma palestra ali em cima, que eu tava ali, a Niciele tá ali também, um beijo, tá descansando, ela pegou a estrada, né, cansativo. Eu também não Mas tem- aguentei hoje, eu fui dormir 2 horas, acordei às 4, pleno. Mas também chegamos 3 da manhã, 3 da manhã, não foi E, fácil? e você sabe que durante esses 3 anos, a empresa ela vem ganhando um espaço muito grande, né? No mercado. E o carinho que a gente recebe é tão grande,
É tão grande. Fica, né? Na última feira que nós tivemos, fomos participar lá da Autopar, em Curitiba. Aquela ali que a gente tava na foto. Então, foi assim, eu até falei lá dentro, né, da empresa, que para mim foi uma das melhores feiras que nós participamos, não só pela questão de negócios, mas pela credibilidade que a empresa ganhou no mercado. Então as pessoas chegam lá, abraçam a gente e sabe que eu rodo o Brasil todo, muitas vezes eles lembram da gente, né? Eu até peço desculpa, porque às vezes o pessoal me chama pelo nome, eu morro de vergonha quando alguém me É chama pelo muita nome, não sei gente, quem é. né? Nossa, isso é E frustrante aí mesmo, eles né, cara? chegam e abraçam a gente. Ô, cara, tô montando a tua peça agora, tá dando certo. Eu só monto um recria na minha loja Isso é agora, gratificante É demais, muito né? né? bom, né? O nosso chefe estava lá presente, ele ouviu isso muito. Então, assim, pra mim, cara, pra cada estado que eu vou, pra cada cidade que eu vou e visito, pra cada oficina mecânica que eu vou, que eu vejo que o mecânico nunca montou nosso produto, montou pela primeira vez e gosta, pra mim é uma vitória, entendeu? Pra mim é Isso é uma vitória. verdade. E garantia vai dar em toda, até na montadora, tá, gente? Até inclusive a Recrinha também tem linha de montagem, né? Então tem problema, porque é uma máquina também, muitas vezes, fazendo, né? Não é um ser humano que vai cuidar dos detalhes e nananã, tem as rebarbinhas, né? Que nem disso. Uhum. Mas O foi importante é ter o excelente. suporte. Mas tu vê só como é que são as coisas, a gente falou, e aí o Ricardo deixou de ter CPF, como eu costumo falar, né? Ricardo, agora a gente conhece um pouco da Recrim também, né? Eu quero conhecer um pouquinho o pessoal que não te conhece, eu já te conheço, né? Mas um pouquinho de ti, assim, que te fez entrar para esse mercado. A gente sabe que tu também foi mecânico, né? Uhum. Como é para ti, como foi para ti entrar nesse mercado e como é para ti também depois, né, ao longo do tempo, ficar longe da família nesse percurso que tu viaja bastante. Nossa senhora, você vai fazer eu puxar lá atrás, Eu hein? adoro, ele chora quando ele fala da família, ele é muito Não, porque. conheço ele, eu gosto. Porque assim, eu Love tenho songs. 50 anos, né? Fiz 50 anos esse ano. E eu comecei, na verdade, em 92, quando eu Eu fiz tinha 2 anos de quando eu idade. fiz Senai. Tudo Senai é começa no maravilhoso, Senai, É, né? é Maravilha. muito bom. E o Senai e a mecânica automotiva não foi minha primeira opção. Não? Não. Foi a minha primeira opção. Eu queria fazer mecânica geral, De maquinário? de maquinário. Mas enfim, aí acabou sobrando a mecânica automotiva, fiz, né? No, era moleque, fiz. E depois de 2 anos de Senai, eu saí e entrei para trabalhar numa concessionária de um antigo carro, né? Que nem existe mais, né? Aqueles Lada, né? Nossa Senhora. Bah. Uns carrinhos russos que chegou no Brasil nessa época, acho que 92, 93, por aí começou a chegar. Eram uns carrinhos russos, não sei se o pessoal já ouviu falar ou não. Com certeza eu vou pesquisar depois. É, fiquei Pesquisa. curiosa. Aí eles tinham 3 tipos de carro. Eles tinham o Laika, o Niva e o Samara. Eram 3 carrinhos só que eles Samara, olha tinham. que lindo. E o Laika era o mais famoso, né? Porque era o carro de briga, porque era um carro forte, de lata, motor e câmbio. Era super resistente. Mais que uma areia? Bem, Não sei. Maria era fichinha perto dele. Boa, eu gostei. Não, eu tô brincando. Mas era uma tecnologia completamente robusta, sabe? Bruta, era um carro bruto. É um carro que era russo, ele andava na neve, você entendeu? Ó, Então, assim, até um dos filmes que você vê esse carro, por exemplo, se assistir aquele filme do Sylvester Stallone, o Rocky 4, se não me engano, quando ele vai lutar lá na Rússia, né? E tem os carros na neve lá, você vê bastante lada. Lá hum. com corrente nas rodas, né? Porque A assim, gente tava falando sobre essa corrente, o presidente Marco Antônio tava contando, né? então, porque Gente, ele para não eu quero derrapar, viajar, quero né? ir de maré, daí ele falou Então das assim, pneus. era um carro completamente bruto para a situação do Brasil. Então, quando ele chegou para cá, por exemplo, era um carro que tinha que mudar muita coisa nele. Tanto é que ele vinha um kit de peça dentro dele para a gente trocar, né? Porque era um carro feito preparado para neve. E aqui na temperatura do Brasil, Tropical. tropical do Brasil, ele não dá bastante problema, né? Enfim, Bem então, parecido com maré. né? Então, aí começou com isso daí, trabalhei na mecânica, eu não lembro exatamente a data, até que ano foi. Depois eu entrei numa rede de franquia, na época da antiga Vargas Serviços, né? Que hoje nem existe mais. E da Vargas Serviços eu recebi o convite para entrar na antiga TRW, né? Que hoje é ZF, né?
E lá trabalhei muitos anos na TRW como consultor técnico. Aí dali foi quando eu migrei para a indústria. Só que era consultor técnico, trabalhava na área técnica. Trabalhei lá muitos anos. E depois da TRW saí, entrei numa outra empresa, que eu não vou citar o nome aqui para não ficar chato. Uhum. Trabalhei lá muitos anos também. E nessa empresa eu entrei na área comercial, né? E nessa área comercial recebi alguns desafios, né? Que foi também de visitar cliente, viajar o Brasil todo, de dar palestra, um monte de coisa, né? E depois trabalhei lá quase 10 anos e tô aqui hoje com a Recrim, entendeu? Então foi uma constante aí, uma evolução aí, né? Vamos chamar Muito assim. Foi o legal. acaso também, né? Às vezes é pra É, ser, né? Que nem eu comecei no salão de beleza. Quando que eu ia imaginar que eu ia estar fazendo um podcast do setor automotivo, cuidando da minha oficina, sendo cri-cri, chatinha com as regras, tem que fazer, né? Isso eu aprendi na Fiat, eu trabalhei 4 anos na Fiat, o cara falava assim, ó, meu chefe falava assim, Cris, quando tu sair daqui, a tua mesa tem que estar da forma que qualquer um vai sentar e vai dominar. uhum, Porque eu ficava com as folhas de entrada aqui, e aqui é outra coisa do inventário. Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, né? Nem parece que eu sou assim, né? E aí ele falou, Cris, que eu não, o que que tu tá fazendo aqui? Eu não entendi onde é que tu parou pra mim poder continuar, porque eu tinha que sair cedo. Daí depois ele me chamou e falou, Marcelo, um abraço pro Marcelo da Fiat Via Porto Alegre. 4 anos lá, eu fui CIPA 4 anos, de tão querida que eu sou, né? Então eu sou muito cri-cri com regras. E aí ele falava pra mim, então eu falo isso pro Evander, ó, eu vou viajar e a gente trabalha dessa forma. Eu preciso que quando eu sentar aqui, eu só toque pra frente ou tu deixa no papelzinho o que que tem que fazer, sabe? Dei entrada ou dá entrada, ou só lança na OS, porque tem que ter comunicação, tem que ser claro, né? E Uhum. isso vem dessa função que a gente vem passando, né? é. Porque não tem como tu sair direto do Senai e cair lá dentro de uma concessionária ou de uma Não, coisa como gerente. não, Ah, sim, tem que Não ter a tem, tu precisa construção, passar né? pelo processo, que nem a não, hierarquia de não, família, né? não, cara, Como é que tu vai assumir um legado sem conhecer o processo? e tudo É. é muito sofrido, Cris. É que a gente fala de uma forma assim, bem Resumida, né? resumida, mas é tudo muito sofrido. Você tá falando de família, né? A gente fala De que a gente fica viajar. emocionado assim por causa de família, porque a família é a base. É por eles que E, tu tá ali também, né? né? E a família é a base. E a minha esposa Fernanda, Um ela beijo, passou Fê. por tudo isso, né? Ela acompanhou todo esse processo. Ela me conheceu quando eu era mecânico, eu trabalhava na oficina mecânica. E eu sou formado, né, em administração, sou técnico em mecânica automotiva. Mas assim, foram dias assim de muita luta. De a gente tá morando em 2 cômodos e um banheiro, sabe Uhum. assim, meu filho recém-nascido, pequeno, a gente às vezes, muitas vezes, aquela velha frase, né, de vender o almoço para comer a janta. Uhum. Quantas vezes a gente fez isso e para conquistar um espaço, né? E não foi chegar onde chegou simplesmente porque chegou, né? Então tem toda uma luta. Quando eu fui fazer faculdade, por exemplo, tinha mais de 30 anos já quando eu fui fazer faculdade. E nesse período, um período que eu viajei muito também ao mesmo tempo. E minha filha era recém-nascida. Então você imagina. Ixi, quantas vezes minha filha ligava chorando pra mim. Então, então assim, a gente passou por momentos assim bem complicados, mas tudo foi uma luta. Você entendeu? Uhum. Então a Fernanda, meus filhos, eles tiveram que ter muita paciência também. E eu lembro assim que quando a gente foi pagar a parcela da faculdade, a gente pagou a primeira parcela antes do dia para pagar a segunda mensalidade. Né? Foi até engraçado, Confiando né? no universo, né? Porque assim, eu trabalhava numa multinacional, né? E nessa multinacional, cara, você tem que estudar, Uhum. né? Aí a empresa falava pra mim, ó, Ricardo, você tem que estudar, porque aqui dentro só fica aqui, né? Aí eu lembro, no final de ano, 13º, paguei a entrada, né? E vamos entregar na mão de Deus, seja que, né? Você vê que vai ser. E foi indo. Paga Passando por isso. passa outro mês. Até um certo ponto que a empresa começa a te reconhecer, ela começou a me dar um bônus, né? Que Porque eu tu tá pelo, buscando conhecimento e tá é, valorizando o que tu quer fazer aquilo ali, tu quer então foi, conhecer. Isso é o entendeu? mais Foi assim, 4 anos assim de muita luta.
Inclusive, a tua filha te acompanhou em algumas aulas, que tu era professor também, né? Sim, A guria quando. entende também de carro, Minha a filha, doutora, cara. Que que legal. Porque depois, dentro disso, eu trabalhei também um pouco dando aula, né, dentro da escola do mecânico, né? Uhum. um abraço pra Aula Sandra Nari. de mecânica. Mecânica. Sim. Eu dei aula pra Sandrinha na unidade de Campinas e na unidade de Americana, Que de lá no interior de São legal. Paulo. Tenho um carinho muito grande pela escola, a Sandra sabe disso, tenho um carinho por ela enorme. Um beijo, Sandra, um E. beijo nela também. Eu lembro, falo Sandra, vinculo nela, não tem como não, né? A gente se encontrou Então, com ela lá na feira. aí a gente dava aula, então, aí eu trabalhava durante a semana e aí no sábado eu dava aula. Aí minha filha, pra poder, o tempo que minha filha tinha comigo era o sábado, né? Então o que ela fazia? Ela levantava todo sábado de manhã, Ia junto. ia junto comigo, Querida. entendeu? Só que assim, ela assistia aula minha, assistia aula dos outros professores. Então cada sábado ela tinha um professor lá que ela tava assistindo aula, sabe? E foi, né? Até o momento que a gente vai se ajustando e não vai. Aí vai ficando difícil, né? Porque as viagens elas começam também a apertar bastante e não dá pra continuar da aula. Mas dar aula, pra mim, foi também uma baia. Puxa, A gente aprende muito ensinando, né? Cada vez que ensina, né? A gente comentou isso Uhum. no curso, né? Quando a gente ensina, a gente aprende mais, porque tu tá ensinando, daqui a pouco já veio uma ideia daquilo que tu já passou pra ela. Nossa, é incrível. É que nem quando a gente tá falando com o Marco Antônio, aquele homem Uhum. sabe muito, presidente do Cinco Peças, né? O presidente também do Sindirepa, o Paulo Paim também, um abraço pra eles. Nossa, eles são fantásticos, são pessoas com muito conteúdo. E quando a gente tá falando, eles estão falando, a gente já tá tendo ideia, estamos trocando Uhum. ideia, trocando energia, né? Porque quando tu ensina, tu aprende uma coisa nova. É incrível. e eu tenho até hoje ex-alunos que ligam pra mim pra poder perguntar alguma coisa. E esses dias eu fui visitar um ex-aluno meu, tem a oficina dele, uma baita oficina bonita, sabe? Que orgulho que dá, né? E ele tá montando nossa marca. Ah, Ele tá que montando, ele legal. falou, parabéns. ele até mandou mensagem pra mim, né? Ele me chamou de professor, professor, né? Ó, e tirou foto das peças, né? Mandou pra mim, ó, vou montar, hein, pra você. Ó, eu quero ver se é bom mesmo. Se não for bom, vou pegar no teu pé, hein? E pior que eles fazem isso para sempre, né? É, Porque quando eu recebo alguma foto também, ó, vamos montar aqui, ó, mas eu quero ver, hein? Quero... é. Eu tá, pode montar. Mas ó, a aula pra mim, cara, eu respeito muito os professores e eu falo assim, é muito gratificante você ver um aluno, né, ainda mais da área técnica, né, que a gente dava muita aula de cru, né? Não sabe nem pegar uma chave, não sabe nem Uhum. o que é uma chave de fenda, não sabe. É, E no final você vê ele montando um motor, montando um negócio assim, sabe? Com perfeição. Então, pra mim, aqui lá eu falo assim: olha, o salário é importante. Mas quando você gosta do que você faz, você vê um aluno concluindo o exercício, no qual ele não sabia nem o que era uma ferramenta, aquilo aquilo corre uma lágrima no canto do corre. olho. É maravilhoso. É gratificante, né? Eu só não dou mais aula hoje por causa da correria. Sim, Mas um dia, quem sabe aí, né? Se aposentar, né? sim. Aí não faça isso. Os aposentados são os caras que mais têm conteúdo, gente. São os caras que não adianta, estão explodindo Experiência, coisa né? para falar e eles precisam, porque senão eles adoecem. Então aproveita essas pessoas que depois que se aposentam da distribuidora, da fábrica, né, de qualquer lugar, tu vê que a pessoa tem conteúdo, cara, dá uma oportunidade para ela, traz ela para fazer palestra, traz ela para trazer treinamentos, que nem o Conexão faz hoje. A gente busca pessoas que nem imaginam, elas nem imaginam, que nem falei na palestra ontem, né? As gurias estavam ali, eu não vi ninguém levantar o celular. A primeira que me seguir vai ganhar um brinde. Hum, Mas mal elas sabiam que a primeira que me seguisse ia chamar pra live. E aí, quando eu vi uma mulher ali, a Patrícia falando dos conteúdos, né? E ela, não, porque ia bomba d'água e não sei o quê, ia correr dentada. E eu olhei pra ela, é tu. E daí no final, ela, tchau, obrigada pela palestra, tava maravilhosa. Eu disse, tu é a próxima na minha live. E ela, eu quero. Foi muito engraçado, né? Um beijo pra aquela equipe. Obrigada por ter ido também com a gente. A gente que Foi agradece a muito oportunidade. tri mesmo. Ela e a Patrícia não vieram, parecia umas cocotas no carro. Aí eu aqui, ó. 9 horas eu desligo no automático, gente. Daí Mas é que é era, muito assunto, era 1 é hora muita da manhã. coisa. E aí eu disse, graças a Deus, elas estão acordadas. Alguém tem que ficar, né? Daí eu ficava assim dela. Cris tá dormindo. Eu, não, eu tô em stand-by. Tô igual o start-stop. Startup, boa. Eu nem falo muito também. Quando eu tô assim, numa função que nem essa hoje, dando aula, seja lá o que for, você fica ligadão.
Mas quando me deixa meio quietinho, eu vou É melhor desligando. deixar. Eu vou desligando aos poucos, sabe? Vai os olhos fechando, vai Vai desligando. chamando, depois É. eu A próxima vez que a gente for a São Paulo, quero que tu conheça a fábrica aí. chamo. Quero Quero ir, muito por que tu vá lá favor. conhecer o Não, pessoal. vai ser uma Aí honra tu vai receber você entender lá. bem E o você que vai eu tô gostar. falando. É uma empresa assim, ela é uma empresa enxuta, A sabe? Cássia é muito querida, a filha do César, sócia proprietária, também um beijo pra Cássia. É uma empresa bem enxuta, uma Família empresa. Assim, vamos começar umas novas obras lá, né? Acabei não falando do ainda, lado, mas né? a gente tá aumentando, ampliando a empresa agora, né? Então acredito que esse ano é um ano que vai dar bastante movimentação lá, né? Por causa das obras que vão começar agora. Quem sabe na Automec, galera, ó, fica ligada aí. A gente não faz um passeio com as gurias do Conexão lá na fábrica. Legal. Quem Eu sabe, tinha né? comentado com a Cleide já que eu tava com essa ideia, e eu acho muito legal, assim, as gurias do Conexão são muito parceiras. A gente tem um grupo ali do Conexão no WhatsApp, que a gente sabe que algumas não conseguem acompanhar, mas elas me chamam no privado, Cris, eu não acompanhei, como é que tá, o que aconteceu, sabe? Porque a gente já conhece o perfil de todas, mas elas são, gente, qualquer mulher que entrar naquele grupo, a gente pode contar com elas, porque elas já entram ali sabendo que existe uma regra, que existe um jeitinho de, né, todas são parceiras, a gente cuida muito para não colocar pessoas de má índole que não, sabe? Porque a gente bota que nem mecânico, né? Eu prefiro atender o boca a boca do que pegar um cliente novo que vai dizer regras dentro da minha empresa, como eu tenho que trabalhar. Então, hoje o Conexão, ele é a conexão de vocês com as fábricas, distribuidores, empresários, porque a gente precisa filtrar o que vocês precisam. O sindicato também é bem importante, gente. Muita gente tinha preconceito, né? Mas o sindicato ele é tão importante porque tudo que vocês pagam para o sindicato vira conteúdo, treinamento. O Senai, tudo o sindicato paga, né? Então, Cris, preciso de um treinamento que nós vamos ter agora uma palestra de elétricos, né, híbridos, porque algumas estão com dúvidas, estão pegando, não sabe como. Uma pegou lá a Claudinha da Vargas, que ela faz processo de táxi lá, né? Pegou 3 BID, 3 carros elétricos lá, ou híbridos, não me lembro. E ela chamou gurias, quem tem? Eu, pum, no WhatsApp, gurias, vou tentar resolver isso. Então, eu chamo fulano, chamo ciclano, chamo o Ricardo, chamo a Ive, né? A Ive tem muito conteúdo também de questão de... Ela é muito boa no marketing, mas ela também é de RP. Então, ela está fazendo também agora contabilidade, é muita cuca no lance. Então, a gente tem essas mulheres dentro do grupo que cada uma tem o seu perfil, e é isso que a gente filtra e traz. A gente vai trazer agora também com as super lubrificantes o professor Escopino, aguardem, fiquem ligados no Conexão lá no WhatsApp, no Instagram, no grupo, no WhatsApp, me chamem, porque é o filtro de vocês que a gente traz em conteúdo, né? Mas a gente Perfeito. tem que encerrar. Acabou, Jéssica. E pode contar com a gente, tá? Ive, A gente Cris, sabe disso. se precisar de um conteúdo mais técnico, você pode contar com a gente. Vamos marcar uma coisa técnica no Senai, de repente, vamos ver. Vamos, o que você precisar, a gente tá aí para ajudar também. Eu acho que o conhecimento ele é fundamental, né, pra gente. Então, assim, eu acredito que devo estar voltando para cá logo, de repente, no começo do ano que vem novamente. Então, assim, o que precisar de mim da minha parte, ou até mesmo online, né? De repente, alguma coisa dá pra fazer virtualmente também. Sim. O interessante do pessoalmente, que eu já tô aqui já mirabolando os planos, né? É a gente mostrar onde ficam os componentes da suspensão, né? Os componentes da Recre, o Senai, ele libera pra gente o carro lá, então a gente consegue levantar, consegue mostrar mais na prática, né? Sim. E eu acho bem legal, Excelente. vamos bolar isso pra quando a tua volta. Então aguardem, galera, que vai ter um treinamento de suspensão com a Recre. Opa, boa. A gente vai bolar, é isso que eu falo, a gente troca a ideia e dali eu crio um monte. Eu se deixar, gente, minha cabeça é muito, como é que diz? Eu sou muito criativa. Tu tocou uma coisinha já, que nem tu estava falando lá comigo, lá eu falei, tu me deu uma ideia. Lembra na oficina que ele me deu nossa, eu fiquei assim, é verdade. Ele vou te dar um puxão de orelha, Cris. O que eu fiz, sentei do ladinho, ele, só que não foi, sabe? Foi uma coisa assim, tipo, quem sabe tu não faz dessa forma que vai ser mais produtível? Não tinha pensado nisso. Porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. O feedback, às vezes, é negativo, não foi esse caso, né? Mas ele é para ser construtivo. Depende da forma que tu recebe. Eu digo muito, né? Depende como a outra pessoa do outro lado tá de sentimento, né? Eu tô cuidando bastante por causa disso, né? Eu sou muito... Como é que diz?
Tiro porrada de bomba. Não. Tipo, Aí do outro lado tem uma pessoa delicada. Aí às vezes eu De machuco a perfil pessoa, né? Porque eu mesmo. sou prática demais. Uhum. Mas, Ive, muito obrigada pela sua presença também. Agradeço pela oportunidade de conversar com o Imagina, Ricardo, ter eu essa agradeço. experiência da fábrica e espero para poder visitar vocês lá em Ô, São vai ser Paulo, um então. prazer. Nossa, eu tô Ano que vem já tem felizão com Automec, né? vocês duas aqui. Ai, que ótimo. Temos É, Automec ano Tem que vem. Automec ano tem que vem também. Automec ano E que talvez a vem. gente esteja na Autop agora esse ano, né? A É, gente tá se organizando pra ao isso. top agora, né? Esse mês de agosto. Não lembro a data exata agora. 19 a Sim, 22, se eu não me É, engano. Isso aí. e Eu não já... posso esquecer da Expo Fest em Goiânia também, que é outra feira maravilhosa também. Esse ano? Esse ano também, setembro já. Ah, É na Opa, setembro. sequência. Ah, em novembro nós temos a Repara Sul, galera. É a única feira do Rio Grande do Sul, né? Uhum. Do setor automotivo aqui em Novo Hamburgo. Então, fiquem ligados, em novembro temos do dia 19, se eu não me engano, de novembro ao dia 22, é por aí, lá no final do mês de novembro temos a feira da Autopar e eu estarei lá com a Aliança Automotiva, né, o pessoal do Cinco Peças, Sindicato ASDAP, e nós vamos estar lá com o Jornal do Correio Mecânico também, a Carla, né, o Balconistas do Brasil vai estar lá também, toda essa turma aí, a pessoal do Liberato ali, um abraço pro Sandrinho lá, um abraço pra Super, para nossa patrocinadora também, a Trindade Retífica de Confiança, galera. Legado de família, a Cris Lane também é muito querida. Eles têm um processo muito bom. Eles buscam. Hoje mesmo eu mandei um motor de maré para eles lá. E eles fazem meus motorzinhos de mesmo maré, né? E de outros carros também, né? Mas eles são muito cuidadosos. Eles têm uma cuidado, uma higiene, sabe? Um Isso negócio, é um processo fundamental. bem legal. Isso é muito transparência, né, galera? Uhum. Transparência é bem importante. Eu falei hoje lá, né, na oficina. Eu prefiro 1000 vezes que o cliente venha aqui, porque não sei o que, tu fez isso, eu vou estar tranquila, porque eu sei que eu fiz um processo certo, eu sei que eu mandei a ordem de serviço para ele, eu sei que eu mostrei as peças que estavam erradas, eu mando vídeo, por que que tô trocando aquela peça, é transparência. Mas, muito obrigada, Ricardo, mais uma Obrigado a vez. você. Desejo um ótimo retorno a São Paulo. Obrigado. Estou ansiosa para ir lá visitar a equipe maravilhosa. Eu sou fã deles, né? Não vou nem repetir, porque eles sabem disso. Beijo para todos aqueles vendedores maravilhosos. Ricardo estava de aniversário, vendedor interno também. Um beijo para ele, eu mandei para ele, né? O cheiroso, que nem eu falo. Cheiro. Ele passa, tu sente o cheiro dele, de tão cheiroso que ele é. É. É quase o bendito fruto entre as mulheres lá, né? Ele fica sentado na mesa lá, às vezes só Ricardo, tá ele de homem. ele é maravilhoso. O Xará, ele é top. Eu adoro muito ele. Assim. A equipe toda é muito boa. Não tem que... Ele, a Cibele, a Michele, a Cleide, né, que coordena o time todo A lá. Beth. A Beth, né? São Enfim. todos muito queridos, né? Então tá, galera, a gente vai ter que encerrar, mas vou dizer para vocês, mandem esse vídeo para quem vocês acham interessante, mecânicas principalmente, parceiros, né, para entender o processo, para não se perder, para não julgar às vezes quando não recebe a garantia, porque é processo, gente, é processo, isso tem em todo lugar, e que nem o Marco falou, o setor ele é abrangente, ele vai voar, gente. A tecnologia tá aí, então tu tem que te adaptar. Se tu não tem mão de obra, facilita para o teu funcionário criando alguma coisa nova para ele ficar feliz em bater o ponto às 8 da manhã. E lá eu tenho um funcionário agora, sabe? Eu converso muito com ele. Falo, tá bom para ti, Marco? Como é que a gente tá? Tá chegando atrás da polícia, tá? Não sei o quê. Então eu converso com ele e ele se readapta fácil, porque ele tá cheio de vontade de aprender. E tu vê quando vale a pena tu investir no funcionário, porque assim, ó, para ter um funcionário é uma burocracia, engenheiro daquilo, e lei daquilo ali, INR1, INR não sei o quê, e tu tem que estar sempre buscando conhecimento. E agora tu é obrigado a dar treinamento até para doenças DST, né? Tu tem que pedir para ele lá fazer um exame médico periódico. Então tem tudo esse cuidado. Tu hoje não tem mais um funcionário, tu tem um filho. E a burocracia pra caramba. Né? Muito obrigada, gente, mais uma vez, por todos. Obrigada, Arthur, também, que está atrás dos bastidores. Obrigada, Grace, pessoal da PS Studios. Fica no Partenon, em Porto Alegre. Se vocês quiserem o contato, me chamem aí. Eu também sou o suporte de vocês com a Recrim. Podem me chamar quando vocês precisarem. Vocês sabem disso, né? A maioria sabe disso hoje. Né? E aí também aqui, estamos tudo junto. É isso aí. Obrigada, Alfa, gente, também, né? Por estar com a gente sempre. A gente que agradece a oportunidade de estar fortalecendo o setor automotivo. É uma honra estar com vocês aí. Nos vemos em breve, então. Um beijo do gordo! Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, gente. Tchau, galera.